eu quero iniciar essa live explicando para você o que é um profeta, né? O tema dessa live é falsos profetas. Mas o que é um profeta? O profeta ele é visto em toda a Bíblia, com uma ênfase maior no Antigo Testamento. Mas o que é? O que seria um profeta? Biblicamente falando. Eu fiz algumas anotações, então você vai me ver olhando aqui para as anotações durante a live, para que eu possa trazer um conteúdo claro para o seu entendimento. O que é um profeta? Primeira coisa, um profeta é aquele que, escolhido por Deus, transmite para o povo a palavra de Deus. Eu vou usar aqui uma expressão para que fique claro o que seria um profeta. Profeta é como se fosse a boca de Deus na terra. Porque Deus falava com ele e ele transmitia essa mensagem para o povo. E nós encontramos muitos profetas, nós encontramos aí os conhecidos como grandes profetas, profetas maiores, e também os profetas menores. Quem são os profetas maiores, mais conhecidos? Isaías, Jeremias, Ezequiel. E os profetas menores, que é Amós, Zacarias, Abacuque e daí por diante. Então, foram homens escolhidos por Deus para transmitir a sua mensagem com fidelidade. Isso é um profeta, ok? Agora, o que seria um falso profeta? Uma vez que você entendeu o que é um profeta, vamos entender o que é um falso profeta. Um falso profeta é aquele que coloca palavras na boca de Deus. Ele transmite mensagens dizendo que foi Deus que mandou dizer, foi Deus que mandou transmitir, foi Deus que mandou entregar, quando na verdade essas mensagens nasceram do seu próprio coração, da sua própria mente humana. Não foi algo inspirado por Deus. Esse é o falso profeta. E nós já vamos ler uma passagem, aguenta aí. Vou pedir para você abrir. Aonde Deus faz uma dura crítica, uma dura repreensão aos falsos profetas. Mas para que fique clara a diferença entre profeta e falso profeta, eu vou falar uma frase para você, e se você puder até anota, e se puder até comenta. Eu vou ler aqui para você. Profeta é aquele que Deus coloca palavras em sua boca. Anota aí. Se possível, escreva aí no comentário. Vou repetir. Profeta é aquele que Deus coloca palavras em sua boca. Ok? Você vê que nós encontramos nos livros de Jeremias, Isaías, Ezequiel, por exemplo, no início das suas falas, geralmente eles dizem assim: assim diz o Senhor. Veja bem, o que eu vou dizer, eu estou dizendo porque Deus mandou eu dizer. Ok? Então vou repetir pela terceira vez. Profeta, obrigado, Janine, é aquele que Deus coloca palavras em sua boca. Perfeito, maravilha. Agora a outra frase. Quem é o falso profeta? Falso profeta é aquele que coloca palavras na boca de Deus. Escreve aí no comentário. Falso profeta é aquele que coloca palavras na boca de Deus. Então é aquele que usa o nome de Deus, se diz enviado de Deus, quando Deus nunca o enviou. Então vou repetir mais uma vez. Falso profeta é aquele que coloca palavras na boca de Deus. Vou esperar vocês escreverem aí para mim dar referência. Perfeito. Falso profeta é aquele que coloca palavras na boca de Deus. Tá clara a diferença? Profeta é aquele que Deus coloca palavras em sua boca. Falso profeta é aquele que coloca palavras na boca de Deus. Fecha ali a janela para mim. Tá tendo um culto aqui de uma igreja aqui do lado.
Aí eu vou pedir para a Monique só fechar a janela. Tá um calor, misericórdia, mas pronto. Melhorou, para que a gente consiga se concentrar. Muito bem. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu vi um vídeo um tempo atrás, acho que até te mostrei, no Instagram, de como se fosse, é um rapaz, né, mostrando. E ele faz a parte de Deus e Deus fala assim, ó, fala pra Maria isso. E aí esse falso profeta fala pra Maria o que Deus falou e mais vai acrescentando um E outras monte de coisas. coisa. E tem muito disso. É isso. Às vezes ele usa alguma coisa que Deus falou realmente, mas também acrescenta outras que vêm dele. Coisas da própria cabeça e do próprio coração. Vamos a Ezequiel, capítulo 13. Primeira referência bíblica dessa noite. Até comenta aí. Ezequiel, capítulo 13. Vamos ver o que o Senhor diz a respeito dos falsos profetas. Esse capítulo 13 é uma repreensão da parte de Deus aos falsos profetas. Repetindo, Ezequiel, capítulo 13. Ele diz assim: mais tarde veio a mim a palavra do Senhor nesses termos: ó filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a esses videntes que falam apenas sobre o que imaginam. E diz-lhes: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Assim diz o eterno Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada viram, nem ouviram. Vamos continuar. Ó Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. Ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme aos combates no dia do Senhor. Suas visões são falsas. Olha só. Deus se referindo aos falsos profetas. Suas visões são falsas e seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizei, palavra do Senhor, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos enviou a parte alguma. E ainda assim tens a expectativa de que vossas previsões se cumpram. Porventura não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações falsas quando pregastes? Eis que o Senhor diz, sendo que em verdade eu não havia falado convosco? Nós vamos ler até aí. Sabe o que Deus quis dizer? Vamos colocar num português mais claro? Ele falou assim com os falsos profetas: vocês estão colocando palavras na minha boca. Vocês estão pregando para o povo. Assim diz o Senhor, quando eu não vos disse nada. Vocês tiraram isso da própria cabeça e do próprio coração. Ai de vocês. Esse ai é uma expressão de dor, de uma futura punição que viria sobre eles. Então esses são os falsos profetas. Até aí tudo bem? Nós temos bastante coisas a tratar aqui, eu vou por partes e no final tudo vai se encaixar. Coloca aí se você entendeu até aqui a diferença do profeta e do falso profeta. Enquanto eu bebo um café para despertar. E eu tentando bater a quantidade de água que eu preciso no dia. Tudo certo até aí? Então eu vou avançar. Como eu falei, no Antigo Testamento era mais comum a figura do profeta. Só que no Novo Testamento vai aparecer a figura do mestre. Eu preciso que você entenda agora o mestre. O que é um mestre? Mestre é um professor, é alguém que ensina. Então, mestre, segundo a Bíblia, e no Novo Testamento aparece muito a figura do mestre, é aquele que ensina a palavra de Deus. Mestre é aquele que ensina a palavra do Senhor. E o que é um falso mestre? É aquele que ensina a palavra de Deus de uma forma distorcida, aonde ele
ele acrescenta suas próprias ideias aos ensinamentos, ele tira certas partes da Bíblia, ou acrescenta outras que não estão na Bíblia, e daí surgem as famosas heresias. Então, mestre é aquele que ensina a palavra de Deus. Falso mestre é aquele que ensina a palavra de Deus de forma errada, distorcida, acrescentando suas ideias e até mesmo formando e criando heresias. Tá bom? Eu preciso que você entenda sobre essa questão do mestre, porque é mais especificamente dele que vamos tratar nessa live. Afinal de contas, a figura do mestre é mais presente no Novo Testamento do que do profeta. Eu peço a você agora, uma vez que já fizemos a introdução, que abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2. Vamos direto ao ponto. Uma vez que já fizemos a introdução, já explicamos o que é um profeta, um falso profeta, o que é um mestre e um falso mestre. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ao desenvolvimento dessa live. Vamos entender uma declaração de Pedro que parece que foi escrita ontem. Coloca aí no comentário a referência. 2 Pedro, capítulo 2. É agora que a coisa começa a ficar séria. É agora que a gente vai começar a se identificar com isso aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos e vamos dividi-los em 3 partes, que é o desenvolvimento dessa live. Vai compartilhando com seus amigos, vai avisando eles, vai chamando eles, para que todos tenham um esclarecimento correto e possam se prevenir ou serem despertados pela palavra de Deus. Abriram aí? Então, vamos lá. Eu vou ler os 3 versículos e depois nós vamos voltando um por um e vamos entender na nossa realidade o que isso significa. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, atenção a essa pequena palavra, heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Versículo 3. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Até aí. Vamos agora entender o que Pedro está falando e trazendo para a nossa realidade. Vamos de novo no versículo 1, 2 Pedro 2:1. E vamos entender isso aqui. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que o resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Então o que Pedro está fazendo aqui é um alerta para o povo daquela época, mas como eu disse há pouco, parece que isso foi escrito ontem. Pedro está dizendo que sim, haverão falsos mestres que irão introduzir heresias no meio do povo de Deus. Então isso não foi só naquela época, isso é real.
Pessoal, olhe para cá. Os falsos mestres estão por toda parte. Estão espalhados. E eu vou dizer com tristeza uma verdade, mas eu preciso dizer que a verdade tem que ser dita. A grande maioria dos que estão à frente de igrejas, que estão posicionados em púlpitos, a grande maioria são falsos mestres. Existe uma minoria que são mestres de verdade, que ensinam a palavra com fidelidade. A grande maioria são falsos mestres. Eles estão por toda parte. Talvez você já esteve diante de um, talvez você está diante de um, ou talvez você não sabe se está ou não, e essa live vai te ajudar a identificar. Mas qual é o papel de um falso mestre? Criar heresias. É propagar heresias, ensinos errados, coisas da própria cabeça, distorcer versículos bíblicos para alcançar os seus próprios objetivos. Eu separei aqui uma lista das heresias, dos erros teológicos mais comuns que nós encontramos por aí. Por exemplo, confissão positiva. A confissão positiva é uma heresia, é um falso ensino, que é muito propagado em muitas igrejas. O que seria essa confissão positiva? O mestre ou o falso mestre ensina assim para as pessoas: tudo que você falar vai acontecer. Sabe por que sua vida está ruim? Porque você só reclama. Sabe por que você não é feliz? Porque você só confessa derrotas. Olha, aquilo que você quer, começa a confessar, começa a proclamar, começa a determinar, começa a anunciar. O nome disso é confissão positiva. E isso nada tem a ver com o Evangelho, com a Bíblia. Isso é um ensino muito comum, muito propagado, como se fosse bíblico. Aí alguém dirá: pastor, mas não está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua? Sim, mas em que sentido? No sentido de que a minha palavra pode matar alguém. Quantos aqui já não ouviram palavras que machucaram, que feriram, que mataram? Como a nossa boca pode ser usada para dar vida para alguém. Quando usamos a nossa boca, por exemplo, para pregar o Evangelho, para dar uma palavra de vida para alguém, nós estamos levando vida. Mas não se trata de confissão positiva. Alguém desavisado, alguém que não acompanhou a live passada ou não tem acompanhado o nosso conteúdo, pode dizer: mas está escrito, como determineis, assim se efetuará. Está escrito que, como Deus determina, assim acontece. Não o contrário, não é o que eu determino. Então isso é muito propagado. Mais parece um seminário, não, mais parece uma reunião coach do que uma reunião evangélica. Isso é um falso ensino, propagado por falsos mestres. Um outro falso ensino, a teologia da prosperidade. Entenda uma coisa sobre a teologia da prosperidade. Quando falamos a teologia da prosperidade é uma heresia, nós não estamos falando que você tem que ser pobre. Teologia da prosperidade não se limita a dinheiro. A teologia da prosperidade é aquele ensino da seguinte forma, propagado pelos falsos mestres: se você é de Deus, você tem que ter saúde, dinheiro e uma vida plena. Se você é de Deus, você não pode ficar doente. Se você é de Deus, você não pode ficar na miséria. Se você é de Deus, você tem que ter uma vida feliz e abençoada em todos os sentidos. Até parece bíblico. Até parece bonito. Até parece legal. Mas quando nós vamos na Bíblia, a gente vê o contrário. A gente vê que o povo de Deus, nesse mundo, há de sofrer perseguições. Nesse mundo teremos aflições. E quando nós encontramos a história do povo de Deus, da igreja primitiva, a gente não encontra um povo, ganhando dinheiro para todo lado, vivendo uma vida completamente feliz nessa terra. Não, a gente encontra um povo que sofreu por conta de Jesus. Se a teologia da prosperidade
fosse verdade, então Paulo ele estaria totalmente distante de Deus. Porque a teologia da prosperidade traz a seguinte mensagem, mesmo que de maneira implícita, mesmo que de maneira velada, a teologia da prosperidade diz o quê? Bênçãos materiais é o reflexo de uma vida espiritual de qualidade. Bênçãos materiais é um reflexo de que Deus te ama. Se é assim, Deus odiava Paulo. Porque Paulo passou, olha, não tem nem como falar as situações que ele viveu. E tantos outros na Bíblia, né? E tantos outros. Mas ainda falando de Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele orou por várias vezes, Senhor, tira esse espinho. E Deus falou para ele, minha graça te basta. E Paulo aprendeu a viver contente em toda situação, apesar de toda dificuldade. Então qual que é o problema da teologia da prosperidade? Por que ela é um falso ensino? Por que ela é propagada por falsos mestres? Porque faz com que as pessoas tenham uma imagem errada de Deus. E principalmente uma imagem errada do que é Jesus ou do que Cristo fez por ela na cruz. Porque na teologia da prosperidade, Cristo morreu para que você tenha um carro bom, uma casa boa, uma saúde perfeita, uma conta bancária recheada e uma vida totalmente feliz nesse mundo. Mas não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para salvar você dos seus pecados. Mateus capítulo 1 vai dizer, no nascimento de Jesus, o anjo falou para José, ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entenda que eu não estou pregando contra a felicidade, contra ser abençoado, contra ter uma vida de qualidade. Eu estou dizendo que vida abençoada nessa terra não é sinônimo de estar bem com Deus. Porque tem muita gente que tem do bom e do melhor, mas está totalmente distante de Deus. Veja o rico e o Lázaro. E é normal. Lógico que a gente não aceita, lutamos contra, oramos, pedimos para Deus, mas nós estamos num corpo físico. Então, o nosso corpo físico está sujeito a doenças. Lutamos, cremos, pedimos que não venha acontecer, mas nosso corpo está sujeito. Então, porque alguém fique doente, isso quer dizer que essa pessoa não está bem com Deus, que ela não está salva e que é porque ela não está agindo a fé direito. Tem alguma coisa errada, né? E Monique? O Novo Testamento não é assim. Não é. E você vê que a teologia da prosperidade, quando vai falar do rico e Lázaro, lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico morreu, foi para o inferno, Lázaro morreu e foi salvo, foi para o céu, para o seio de Abraão. A teologia da prosperidade encara Lázaro como um fracassado. Encara Lázaro da seguinte forma, olha, lá tá bom, Lázaro foi salvo, como se a salvação fosse coisa pequena. Legal, Lázaro foi salvo, mas espera aí, pessoal. Poxa, Lázaro não salvou ninguém, Lázaro não ganhou alma nenhuma, porque ele era pobre, porque ele era doente. Se ele tivesse conquistado financeiramente aqui, ele poderia ter ganhado almas, porque aí o nome de Deus seria glorificado. Então, assim, você não pode estar acomodado, eu tô salvo e tá tudo. Não, você tem que ganhar dinheiro, você tem que tal. Pessoal, a história de Lázaro é uma prova de que a teologia da prosperidade é uma mentira, é uma heresia, é um falso ensino. Nós devemos olhar para Lázaro daquela parábola e falar, poxa vida, eu quero ter a fé como a dele. Que consegue permanecer com Deus apesar de tudo que passou, de tudo que sofreu, de tudo que viveu. E outra, né? No Novo Testamento, nós vemos que as pessoas que se convertiam, elas passavam por lutas assim extremas, perseguições. A maioria dos apóstolos e discípulos morreram como mártires. E a gente vê a história de Estevão, que ele pregou. Aí, se a gente fosse olhar com a teologia da prosperidade, então, já que ele está pregando o nome de Jesus, já que ele é um servo de Deus, então Deus tinha que guardar ele e impedir. Não, ele foi morto, apedrejado, na frente de todo mundo. Então, essa teologia da prosperidade é um falso ensino pregado por falsos mestres.
E antes de eu continuar, que eu tenho outras heresias aqui que eu separei. Deixa eu falar uma coisa para você, uma observação. Muitos desses falsos mestres, eles não sabem que são falsos mestres. Eles ensinam coisas erradas, porque aprenderam de forma errada, então eles ensinam achando que é o certo. A maior parte deles são falsos mestres de forma inconsciente. Existem aqueles, contudo, que fazem de maneira dissimulada. Mas vamos dar continuidade. Você tem que entender os falsos ensinos propagados pelos falsos mestres. Deixa eu pegar um outro aqui. Salvação por obras. Os falsos mestres, deixa eu só silenciar aqui o computador. Os falsos mestres, eles pregam a salvação por obras. A salvação conquistada pelo esforço e pelo mérito humano. Então, o falso mestre vai dizer, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro para ser salvo. Você tem que fazer aquilo outro para conquistar a salvação e o favor de Deus. E todo santo dia você tem que lutar para conquistar e tal. É assim que os falsos mestres encaram a salvação. E Paulo se deparou, e você lê as cartas de Paulo, você vai se lembrar do que eu estou falando aqui, se você já leu. Ou quando lê, você vai se lembrar. Paulo travou uma batalha muito grande contra os falsos mestres nesse sentido. Porque enquanto o Evangelho nos mostra que a salvação é pela graça, apenas pela graça, e as obras são consequências da salvação e não a causa, Paulo pregava isso, salvação pela graça, e obras como consequência. Os falsos mestres, eles se infiltravam no meio do povo e falavam o seguinte: vocês são salvos pela fé em Jesus, mas não é só a fé em Jesus não, hein? Vamos lá, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer uma série de coisas para serem salvos. E Paulo se dirigiu a eles, chamando eles de falsos mestres. Fala, amor. Nós vemos isso que ele está falando em Gálatas. Paulo chega a falar que essas pessoas estão pregando um outro evangelho, e não o evangelho de Cristo. Você vê que não tem comparação. Salvação por obras é contrária, é o oposto, é outra coisa, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Porque pelo evangelho de Cristo não tem como se salvar por obras. Então, se você ouviu ou sabe que é pregado salvação por obras, então é outro evangelho pregado. Você pode conferir lá em Gálatas. Exatamente, porque se fosse por obras, Jesus não precisaria vir. O homem poderia, pelos seus próprios esforços, conquistar a salvação, mas nenhum conseguiu. Nenhum homem conseguiu guardar a lei em sua plenitude. Nenhum homem conseguiu cumprir a justiça que Deus determinou. Se Cristo não viesse, não tivesse cumprido toda a lei e morrido no nosso lugar, nenhum homem poderia ser salvo. Então a salvação por obras, você merece a salvação, você conquista a salvação, é um falso ensino propagado por falsos mestres. Salvação é pela graça e boas obras são consequências. Vou pegar mais uma aqui, pessoal. O sincretismo religioso. Um outro falso ensino, uma outra falsa prática, se é que podemos dizer assim, propagada pelos falsos mestres, é o tal do sincretismo religioso. O que seria o sincretismo religioso? É a junção, eles pegam assim um pouquinho do evangelho, um pouquinho da Bíblia, aí eles misturam ao evangelho elementos e práticas da Umbanda, do culto afro, e eles misturam isso com nova era, religiões orientais, que entra a confissão positiva, e eles misturam elementos judaicos, práticas judaizantes, e eles misturam com práticas católicas, eles fazem até mesmo com práticas indígenas, eles misturam tudo, fazem ali uma sopa, perdoa-me o exemplo, mas é uma verdade, e eles levam isso para as pessoas. Então, não é um evangelho puro e simples, é um evangelho cheio de misturas. Por que isso é uma heresia?
Porque Cristo é o suficiente, Cristo basta. Se você encontra uma pregação onde é para chegar até Deus, para alcançar a bênção, para alcançar a salvação, é Cristo, e mais uma série de coisas, e muitas das vezes de práticas sincréticas, então isso é uma heresia, isso é um falso ensino. Você vê, pessoal, eu não estou falando aqui de uma instituição. Às vezes, porque eu já fui de uma determinada instituição e muitos ainda são e me acompanham, pensam que eu estou falando dessa instituição. Eu não estou falando dessa instituição, eu estou falando de um sistema religioso, mais propriamente do neopentecostalismo, que hoje é o carro-chefe dessas heresias e desses falsos ensinos. Meu Deus do céu! Eu vou citar aqui um episódio que eu vi uma vez, e eu queria até que você não entrasse nesse detalhe que eu vou falar nos comentários, tá bom? Eu só vou citar, porque se a gente for entrar, a gente vai para outro canto e a live vai sair do que deve ser. Então eu só vou citar. Um dia eu vi numa determinada instituição um tal de passe da lua cheia. Você vai vir aqui num dia determinado e nós vamos te dar o passe da lua cheia. E pegaram lá um versículo bíblico falando de uma festa, que era uma festa típica da cultura judaica, e falou, está escrito aqui, então nós vamos ter o passe da lua cheia. E chegando aqui, é um treco lá, tipo um incensário que vai passando no pé das pessoas. Isso não é evangelho. Isso é heresia, isso é falso ensino, isso é feitiçaria, isso não tem nada de Cristo. Tá? Era só para falar mesmo, para situar você. Como eu pedi, não vamos entrar nesses detalhes aqui no comentário, não. Mas isso é o sincretismo religioso. Foge do evangelho, é a mistura de uma série de coisas e vira isso aí que a gente vê de uma forma comum aí em muitas instituições. E muitas coisas, se você for procurar na Bíblia, você não vai achar nem menção. Nem menção, porque não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com culturas de outros lugares e também de práticas de outras religiões. Então, não tem nem menção, tem coisas que eu vou lendo e falo, meu Deus, mas não tem base bíblica para essas coisas sincréticas, não tem. Ô Monique, e você vê que alguns livros da Bíblia foram escritos justamente para combater falsos ensinos. Gálatas foi um deles. Judas foi um deles. 2 Pedro foi um deles. Hebreus foi, mas não era nem para combater falsos ensinos, mas para deixar claro que os elementos judaicos e o tabernáculo foi sombra e eles não precisavam mais voltar à prática daquilo. Mas naquela época, não esquece não, Paulo e os autores, eles confrontavam aqueles que introduziam a prática judaica como regra de fé para a salvação. Você tem que ter essas práticas para ser salvo. Só que é até compreensível, porque ele estava falando com os judeus, que ainda não haviam entendido ou crido na vinda de Cristo e na inauguração da nova aliança. Então até que era compreensível. Mas imagina Paulo escrevendo uma carta hoje. Hoje, em 2023, Paulo falou, vou escrever uma carta para confrontar os falsos mestres e os falsos ensinos. Paulo ia escrever tanta coisa, mas tanta coisa, especialmente voltada para sincretismo religioso. Paulo ia falar, não existe bomba espiritual. Não existe você pegar um saquinho, um vidro e encher ali de arruda, de sal, de suco de uva, de óleo, de água e não sei mais do que, para você jogar no seu comércio, para você jogar na sua casa, para isso, para aquilo. Paulo, meu Deus, ele ia ter que escrever muitas cartas. Então nós não estamos aqui criticando pessoas, a gente está combatendo falsos ensinos. Isso tudo que estamos falando é qualquer coisa menos evangelho. Porque o evangelho é Cristo. Cristo é o evangelho. O que passa disso é invenção humanas. Eu tenho mais uma para falar, mais um falso ensino, propagado por falsos mestres, mas você esqueceu ou lembra o que você ia falar? Pode continuar. Você ia comentar. Eu não lembro. Esqueceu.
Vamos lá, eu vou concluir aqui, pessoal, porque tem a segunda parte do texto que a gente leu. Fica aqui comigo até o final. Um outro falso ensino, uma outra heresia propagada por falsos mestres. O ato da barganha com Deus. Esse aqui eu já fiz live sobre isso, então não vou me estender. Mas é o simples fato do mestre, do falso mestre, falar o seguinte para as pessoas. Você vai pegar um valor financeiro, vai fazer um voto e Deus vai te dar aquilo outro que você tanto quer. Isso é barganha com Deus. Isso é transformar a igreja num comércio. Isso é transformar a igreja numa casa de câmbio. Isso é transformar a igreja num lugar de mercadejar a fé. Isso é o que tem de mais comum. É como se pudesse comprar as bênçãos de Deus. Que nem uma senhora me falou assim, mas é como se pudesse comprar o Espírito Santo. Eu ouvi de uma senhora essa semana. É falado, é feito como se pudesse comprar. Quase como se fosse vendido. Essa é a realidade. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não vai receber. Isso é o quê? Se eu vou numa loja de roupa e vou lá, a moça fala, você leva a blusa se você pagar. Se você não pagar, você não leva. Exatamente. Então, isso é um falso ensino. Foge desse tipo de prática. Foge. Deixa eu dar um parênteses aqui. Eu vou fazer uma revelação, uma confissão no final dessa live. Mas não é das revelações que a gente vê por aí, não. É uma confissão minha. Eu vou confessar algo polêmico aqui no final da live. Fique comigo até o final. Então vocês entenderam a primeira parte de 2 Pedro 2:1? As heresias, os falsos mestres estão por aí à solta para todo lado. À direita, à esquerda, à frente, atrás, para tudo que é canto. E aqueles que propagam essas são algumas, tá? Por exemplo, a hipergraça. A hipergraça é uma heresia. Quantas não são as igrejas que propagam a hipergraça? Falsos mestres. Pode pecar porque Cristo já morreu por você. Pecar no corpo não tem problema não, que o corpo não presta. Isso é gnosticismo, que defendia que a matéria não prestava, só o espírito que é bom. Então, se seu coração estiver limpo, se você não tiver mágoa de ninguém, pode usar o teu corpo para pecar, porque esse corpo vai ficar para aí mesmo. Heresia, falso ensino, mentira. Fuja desse tipo de coisa. Então, a primeira parte do que Pedro fala, nós concluímos. Os falsos mestres estão por aí propagando falsos ensinos. Algumas pessoas perguntaram lá no meus stories. Como identificá-los? Eu dei aí uma lista de falsas práticas e falsos ensinos. Agora, vamos à segunda parte do que Pedro fala. Vamos voltar lá ao texto. Abre um pouquinho ali a janela. Tá um calor. Graças a Deus, né? Em tudo dai graças. Então, vou pedir só para abrir a janela aqui, como parou o barulho. Vamos voltar ao texto lá. 2 Pedro 2, versículo 2 agora. Muitos seguirão os seus falsos ensinos. Não são poucos, não, são muitos. E práticas libertinas. E por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Então, a primeira parte, nós mostramos a responsabilidade, a culpa dos falsos mestres. Só que aqui, Pedro está falando que muitas pessoas irão seguir esses falsos mestres. Uma pessoa, Monique, perguntou assim lá no meu story, por que os templos dos falsos profetas e mestres estão lotados, superlotados? Olha aqui a resposta. Muitos seguirão. Pessoal, os falsos mestres são idolatrados pelos falsos cristãos. Porque os falsos mestres pregam, ensinam e promovem o que os falsos cristãos gostam de ouvir. Nem todos que estão dentro de lugares guiados, dirigidos por falsos mestres, são falsos cristãos. E cedo ou tarde, o Senhor há de alcançar eles. Mas muitos seguem porque gosta. Gosta do que ouve. Eles ouvem o que agradam e eles buscam o que é oferecido. É a oferta e a demanda. Então eles querem mesmo, eles querem os objetos, eles querem as simpatias,
eles querem coisas para tocar, para se firmar. Muitos não querem ler a Bíblia. Muitos não querem ler a Bíblia, então gostam mesmo é de palavra motivacional, gostam mesmo é de versículos isolados, gostam mesmo daquelas pregações rasas, superficiais. Quando se começa a fazer uma pregação expositiva, onde se prega, onde se lê o texto, explica o texto, volta para o texto, explica o texto e abre em outro texto, uma pregação que leva às vezes 1 hora e meia, não quer, porque quer aquilo pronto. Então existem muitos que seguem esses falsos mestres. Abra aí a sua Bíblia, não feche 2 Pedro não, que a gente vai voltar. Mas abra aí a sua Bíblia um minutinho, em 2 Timóteo 4. Está pertinho de onde a gente estava lendo. 2 Timóteo 4. Porque essa segunda parte que Pedro está falando, ele está dizendo, Monique, que muitos seguiriam os falsos mestres. Enquanto as pessoas abrem, quer fazer algum comentário, fica à vontade. Isso que se nós formos pelo IBGE, o número de evangélicos cresceu no Brasil. Só que não cresceu no evangélicos, cresceram a maior parte a igrejas neopentecostais. Aonde se prega tudo que falamos acima ou aonde se prega a hipergraça. E são dois conceitos. Então, cresceu-se o número de evangélicos, mas não cresceu o número de cristãos. E não tem como não crescer, Monique. Porque, por exemplo, você que está desempregado, vem que você vai arrumar um emprego. Quantos milhões de desempregados não tem no país? Muito. Você que está sofrendo, vem que seu problema vai ser resolvido. Nós temos que dar atenção aos sofridos. Sim. Mas o marketing é sempre voltado... você que está com problema no casamento, vem. Você que está com problema assim, vem. Então, tipo assim, não tem como dar errado no sentido numérico. Então, lotam os templos, os lugares, lotam os prédios, lotam. Porque tem público, tem gente interessada. Não tem como não fluir numericamente falando. Mas aí se cresce o número de evangélicos, mas não é a mesma proporção de número de cristãos de verdade, segundo a Bíblia. Isso que é triste. Então existe ali o ensino errado, mas existe também a falta de interesse no ensino certo. Veja comigo aí, 2 Timóteo 4, versículo do 1 ao 4. Paulo vai dizer a Timóteo: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal diante do seu reino. Prega a palavra. Então, Paulo está falando com um verdadeiro mestre, Timóteo. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência a sã doutrina. Então, Paulo está falando para Timóteo, pregue a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É o ensino fiel das Escrituras, sem tirar e nem colocar. É o que está ali, é o que Cristo nos deixou, é o que o Evangelho nos ensina. Por que Paulo manda Timóteo pregar a sã doutrina com fidelidade? Versículo 3. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, olha que interessante, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Então, olha o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, vai chegar uma hora que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Que as pessoas não vão se sentir à vontade com a sã doutrina. Elas vão sentir coceira no ouvido. Então, o que elas vão fazer? Elas vão em busca de falsos mestres, que falam o que elas gostam de ouvir, que contam histórias, que inventam uma série de coisas, e elas vão ficar com esses falsos mestres. Então, tá aí a resposta. Por que tem tanta gente ouvindo falsos mestres? Porque muitos querem ouvir falsos mestres. Poucos querem ouvir a verdade. Poucos. Se você pegar uma igreja bíblica, uma igreja fiel às Escrituras, uma igreja
no molde, na forma da igreja de Atos 2 e comparar a quantidade de pessoas nessas igrejas com a quantidade de pessoas em igrejas, especialmente neopentecostais, é uma discrepância. É coisa de 1.000 pessoas em uma e 10 pessoas na outra. Por quê? Porque nem todos querem a Cristo. Muitos querem o que Cristo, o que Deus pode fazer no que diz respeito a milagres e maravilhas. Então, por isso que estão superlotados. E é o que Pedro fala, que muitos seguirão os seus falsos ensinos. Então, só um parênteses aqui. Eu deixei claro em uma postagem que eu fiz esses dias. Se a pessoa está contente, confortável, feliz onde está, fique. Mas o nosso trabalho é voltado para aqueles que sabem que algo está errado. Aqueles que começaram a pensar com a própria cabeça, desenvolver um pensamento crítico, que começaram a ir na palavra e comparar e viram que algo está errado. Nosso trabalho é para mostrar para você que você não está louco. É sério. Tem pessoas, eu atendi uma pessoa essa semana, conversei com uma pessoa essa semana, acho que ela está até aqui assistindo a live, que ela falou assim, pastor, eu pensei que eu estava louca, com tantos questionamentos, eu pensei que eu estava louca e eu descobri que eu não estou louca. Eu descobri que... Porque assim, pessoal, enquanto a pessoa não tem um esclarecimento correto do evangelho, começam a vir conflitos nela, ela pensa que ela está mal, está todo mundo bem e ela está mal. Está todo mundo certo e ela está errado. Está todo mundo são... Ela ali, ó. Ela está aí, a Gabriela. Está todo mundo são e ela está louca. Mas não, pessoal, essa live é para te ajudar a esclarecer e mostrar que você não está louco, você não está errado. Você não está com maus olhos, você tem olhos. E nós não estamos sujando os seus olhos, nós estamos ajudando você a abrir os seus olhos e enxergar a realidade da palavra de Deus. E deixa eu só chegar mais pertinho que a gente não me viu. E não é que as pessoas vão falar. Às vezes vai falar que você tá com maus olhos, às vezes vai falar que tem alguma coisa errada com você, que o problema tá com você, mas fique em paz. Não está. E às vezes as pessoas que a gente gosta, elas não vão concordar, né, com o nosso pensamento de achar que aquilo é errado. De ter o nosso próprio pensamento, segundo a palavra de Deus, de falar assim, isso daqui é falso ensino, isso daqui não é bíblico. As pessoas, normalmente elas vão ficar meio que... ele é a ovelha negra aqui da congregação, aqui da igreja. E deixa pensarem. E às vezes isso pode acontecer até mesmo dentro da sua casa. Mas continue mergulhando, continue entendendo, buscando entender. Que os seus olhos a cada dia estejam mais abertos e que você entenda que isso não é maus olhos. E as coisas vão se encaixando conforme o tempo. E ter misericórdia, porque assim, muitos de nós fazíamos a mesma coisa, julgávamos, criticávamos, excluíamos da nossa vida. Então, como Deus teve misericórdia da gente, tenhamos das pessoas. Como eu falei há pouco, muitos desses falsos mestres nem sabem que são falsos mestres. Sim. Fica até o final que eu vou fazer uma confissão aqui, hein? Pública, uma confissão pública. Vamos até o final, já estou terminando. E tem aqueles também que... Desculpa, pessoal, vou falar. Tem aqueles também que são sem vergonhas. Que são lobos, que são mercenários, que se aproveitam mesmo. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos voltar lá em 2 Pedro, que é a conclusão aqui dessa passagem. 2 Pedro 2:3. Nós já vimos aqui que existem muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. Nós já vimos aqui que muitos vão seguir eles porque gostam dos ensinos, não querem o evangelho puro. Agora, olha o terceiro ponto. Olha o terceiro ponto. 2 Pedro 2:3. Vamos acompanhar. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Até aqui, eu não ia falar disso. Não estava no roteiro dessa live, mas eu preciso falar. Os falsos mestres não querem o bem das pessoas. Os falsos mestres querem os bens da pessoa. Pedro chama isso de sórdida ganância. Então, tudo que eles querem é o que é o material das pessoas.
Alguns de forma inconsciente e outros de forma consciente. Veja a conclusão. Todavia, sua condenação. Meu Deus do céu, essa palavra é muito forte. É com temor e tremor que eu vou ler. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles. E sua destruição já está em processo. Você ouviu isso aqui? Você prestou atenção nisso aqui? Pedro está dizendo que o fim dos falsos mestres é a destruição. É o juízo de Deus. Os falsos mestres, especialmente os que sabem que estão ensinando de forma deturpada a palavra, eles estão perdidos na mão de Deus. Eles estão perdidos na mão do Senhor Deus. Isso é muito sério. Paulo faz um comentário sobre isso. Agora eu estou falando do fim, tá? Do final dos falsos mestres, a consequência de todos os falsos ensinos que eles propagam. Gálatas 1:8. Vamos lá. Vamos lá comigo. Para a gente concluir, fazer as considerações finais. Gálatas 1:8. Paulo vai falar algo sobre os falsos mestres. Pessoal, isso aqui é muito triste. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave. Não se brinca com a palavra de Deus, não se distorce a palavra de Deus. Como diz lá em Apocalipse, não se acrescenta uma vírgula à palavra de Deus, não se tira um tio da palavra de Deus. É coisa séria, pessoal. Nós não estamos falando de um livro de autoajuda, nós estamos falando da palavra. Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Fecha ali, Monique, de novo. Seja considerado maldito. Paulo está falando, se alguém vier deturpar o evangelho, distorcer o evangelho, anunciar um falso evangelho, na maioria das versões diz, seja anátema. Aqui na King James já deixa mais claro o que eles são. Malditos. Malditos. Ai daqueles que estão pregando sobre maldição hereditária para quem já é salvo. Botando medo naqueles que já estão em Cristo. Esses são malditos, Paulo está falando. Aqueles que estão levando o povo a barganhar com Deus de uma forma consciente. Paulo está dizendo que eles são malditos. Aqueles que estão propagando a salvação por obras e não pela graça. Paulo está dizendo que são malditos. Aqueles que estão dividindo a fé do povo entre Cristo Jesus e uma série de elementos, uma série de objetos, uma série de doutrinas, são considerados malditos pelo Senhor. Isso é de temer e tremer. E não é só assim, né? E não é só em Gálatas que fala disso. Em 2 Coríntios 11 também fala de pessoas que ensinam coisas que não tem nada a ver com o que Deus deixou como sã doutrina através de Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela está repleta em vários livros falando do que vai acontecer com esses falsos mestres se eles não se arrependerem e mudarem completamente a direção que estavam indo. É muito sério, gente. É muito sério. A Bíblia já mostra que se aqueles que pregam falsamente a palavra de Deus, eles vão colher os frutos das suas próprias ações. É isso. Então... e só uma coisa que a moça colocou aqui sobre... eu tô vendo essa questão de deixar salvo.
Já falo sobre isso. De qual? A única coisa que ultimamente tem sido pregada isso daí é um tema para outra live. É uma questão muito extensa. A gente vai falar numa outra live. Bem, então, concluindo aqui 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Guarda com você essa referência. Leia, releia. Pedro está falando que os falsos mestres existem, estão espalhados por aí promovendo heresias. Que muitos vão seguir eles e vão querer eles mesmos, não querem a sã doutrina, não querem a verdade. E que o fim desses falsos mestres é justamente a condenação. Você lê o capítulo todo, você vai ver Pedro afirmar: se Deus não poupou os anjos que se rebelaram, que pecaram, ele não vai poupar aqueles que estão distorcendo a palavra. Em Judas, Judas faz um relato, é um capítulo no livro, o quão justo e severo Deus foi com todas as outras coisas que aconteceram na Bíblia, como me deu branco, sobre Sodoma e Gomorra, sobre o que aconteceu com Corá. E aí ele fala também o que vai acontecer com os falsos profetas. Então, tem livros que você pode pegar na Bíblia e ler para você entender do que estamos falando. Nós não estamos falando coisas da nossa cabeça. É a palavra de Deus. É porque a gente está usando várias referências. Bem, eu quero fazer agora 3 considerações. 2 considerações e uma confissão aqui nessa live. A primeira consideração, aplicação prática. Estude as Escrituras. Estude o Evangelho. Como eu falei ontem aqui no culto. Se você não entendeu o Evangelho, não adianta você ir para Apocalipse. Se você não entendeu a primeira vinda, não adianta querer estudar a segunda. Estude as Escrituras. Leia Mateus. Leia Marcos. Leia Lucas. Leia João. Leia Atos. Leia Romanos. Leia. Leia as cartas de Paulo. Leia. Estude as Escrituras. Estude. Faça como os bereanos. Compare o que esse mestre está te ensinando com a palavra. Porque se o que ele está ensinando, ou melhor, se ele for um verdadeiro mestre, então o que ele está ensinando vai bater com a palavra. Se ele for um falso mestre, vai divergir, vai dar um choque. E atenção ao que eu vou falar. Atenção. Às vezes o que você está ouvindo da boca do pastor, do bispo, do apóstolo, enfim, que você está na igreja aí, até está na Bíblia. Porque ele está falando, vamos rodear a casa, vamos rodear a igreja 7 vezes. Porque Josué fez. Está na Bíblia. Olha, nós vamos... leva esse sal, joga lá na sua casa. Porque o profeta deitou o sal nas águas amargas, elas ficaram purificadas. Está na Bíblia. Olha, vamos fazer isso aqui porque está na Bíblia. A Bíblia tem fatos históricos, histórias, coisas pontuais que aconteceram aquela vez e Deus jamais se comprometeu em repeti-las. E existem doutrinas, que são ensinos que Deus nos deixou que devemos obedecer. Então eu não estou falando aqui para você comparar se o que ele está falando está simplesmente na Bíblia, porque não basta estar como um fato histórico, tem que estar como uma doutrina, como um ensinamento. Por exemplo, a ceia não é um fato histórico, a ceia foi um ensino que Cristo nos deixou. O batismo não é um fato histórico, o batismo é um ensino que Jesus nos deixou, uma doutrina. O ofertar, o contribuir, não é um fato histórico, é um ensino que Deus nos deixou, de forma espontânea, voluntária e movido por amor e gratidão. Então saiba diferenciar o que é histórico e o que é doutrinário, o que é ensino. Estude a Bíblia. Veja se o culto que você participa é Cristo no centro. Se está voltado para Cristo ou se está voltado para o homem. Veja, repare. Repare. Isso é a primeira coisa. Isso é dever seu.
Isso não é dever, eu não estou falando com o pastor, estou falando com você. Você tem o dever de estudar a Escritura e conferir. Inclusive o que eu estou falando aqui. Tá bem? Segundo ponto. Agora eu vou falar com quem é pastor. Ah, eu não sou pastor, eu vou sair da live. Não sai não. Fica comigo aqui que eu tenho uma confissão para fazer. Eu e Monique temos uma confissão para fazer. Mas eu quero falar um pouquinho com quem é pastor, com quem é mestre, com quem está à frente de um púlpito, de uma igreja ensinando. Talvez está me acompanhando aqui, talvez vai acompanhar, e talvez não acompanhe, mas eu tenho o dever de falar. Se você é um pastor, independente da instituição, da denominação, seja fiel às Escrituras, por mais difícil que seja. Eu estou deixando claro, por mais difícil que seja. Porque não é fácil. Eu estou sentindo na pele. Nós estamos aqui com um mês que o Lugar do Recomeço se inaugurou. E pela misericórdia de Deus, com temor e tremor, estamos sendo fiéis às Escrituras. Sem tirar nem colocar, sem inventar nada. Você que nos acompanha, você sabe. E não é fácil. Não é fácil. Não vem tantas pessoas. Não vem, não é fácil. Numericamente falando, não é fácil. Não é porque as pessoas chegam, elas vão participar de um culto onde tem palavra, louvor, oração, adoração. Então muitos não querem isso, então não é fácil, mas seja fiel às Escrituras. E se você está entendendo, olha para mim, pastor, se você está entendendo as Escrituras, você está com seus conflitos, você sabe aqui, aqui e aqui, você sabe que você está ensinando muitas coisas erradas e que aonde você está, não tem como você ensinar o certo. Não tem espaço para o evangelho onde você está, não tem espaço para o amor de Deus, não tem espaço para a graça de Deus. Você sabe disso. Eu te dou um conselho. Seja fiel às Escrituras. Se você tiver que perder o seu ministério de pastor dentro da onde você está, perca. Perca. Porque disse Paulo ou Pedro, não me recordo, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Pastor, você vai prestar conta com Deus do que você prega. Você vai prestar conta com Deus do que você prega. Seja fiel às Escrituras. Pague o preço que tiver que pagar. Deus vai cuidar de você. Quem está falando com você é alguém que viveu e tem vivido isso. Deus vai cuidar de você. Eu e a minha esposa estamos aqui como testemunhas. Pague o preço que tiver que pagar. Hoje, para que lá na frente você não venha ter que prestar conta com Deus de falsos ensinos. E agora eu quero falar com o outro tipo de pastor. Você que tem ensinado coisas erradas. Você sabe que você está ensinando coisas erradas. Mas você insiste nesses ensinos. Você nem quer ouvir a verdade, o evangelho, porque você sabe que o caminho que você está é errado. Se arrependa. Se arrependa. Isso daqui não é terrorismo, não. Isso aqui é evangelho. Estou pregando para você. Você pode falar assim, mas quem é você? Eu não sou nada. Mas eu tenho o dever de te falar a verdade. Se arrependa. Não brinque com a fé das pessoas. Não pregue coisas erradas para as pessoas. Para de ferir as pessoas. Para de colocar peso nas pessoas. Para de machucar as pessoas. Para de tratar as pessoas como se fosse um objeto. Para de tratar as pessoas como se fossem suas empregadas. Pare. Porque as ovelhas não são suas, as ovelhas não são minhas. As ovelhas têm um pastor, e esse pastor se chama Jesus. Nós não somos donos delas, para governar sobre elas com mão de ferro. Para de falar para elas, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que isso. Elas não têm nada. Elas têm obrigação com a palavra de Deus e não com a sua. Se arrependa. Eu sei do que eu estou falando e você também sabe do que eu estou falando. Se arrependa, se conserte, busque a misericórdia de Deus, porque Deus há de prestar conta contigo do que você tem feito com elas. Tem muitas pessoas feridas, machucadas, tem muitas pessoas em depressão, tem muitas pessoas ansiosas, e não é por conta do diabo. É por conta do peso que os falsos mestres e profetas têm colocado sobre elas. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa.
E o terceiro passo, a terceira consideração, que é a nossa confissão. Desculpa, pessoal, é que é uma coisa muito séria, eu sei do que eu estou falando. E é a minha confissão agora, pública. Posso? Eu confesso, publicamente, tem 22 pessoas me assistindo agora, 9 horas e 8 minutos, que eu já fui um falso mestre. Eu já fui um falso profeta. Eu já fui um herege. Eu já fui. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus me alcançou. Mas eu já fui. Já propaguei a teologia da prosperidade. Eu já falei para pessoas assim, eu estou confessando. Eu já cheguei em reuniões e falei assim, como que você vai ganhar a alma do teu patrão se você trabalha para ele? Você não tem um carro, você não tem uma casa, você tem que pedir dinheiro emprestado para ele? Já fui um pastor da teologia da prosperidade. Eu já obriguei pessoas a fazer coisas. Você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que vir. E ameaçava, se você não vier, se você não fizer, o diabo vai te pegar. Eu já fui um falso mestre. Eu já preguei, bota Deus na parede, fala para Deus, o Senhor tem que me dar o que é meu por direito. Eu já fiz isso. Não estou falando de coisas que eu ouvi, não. Estou falando de coisas que eu vivi e pratiquei. Isso aqui serve como testemunho da misericórdia do Senhor Deus. Misericórdia, a graça dele. Eu já preguei salvação por obras. É 50% Jesus e 50% de você. Deus já fez a parte dele, faz a sua agora, se vira. Jesus morreu na cruz, vai lá, agora é contigo. Eu já preguei. Você tem que conquistar a salvação todo dia. Eu já preguei coisas absurdas. Eu já preguei, você tem que pegar tudo que você tem e você tem que dar aqui no altar, aqui na igreja. Eu já preguei tudo isso. Eu já falei tudo isso. Me envergonho. Pedimos tantas vezes perdão para Deus. Pedimos muito. E num lugar que eu estava, quando a graça me alcançou, eu pedi desculpa para as pessoas. Pedi desculpa para as pessoas, porque eu sei que eu fiz mal a muita gente, eu sei que eu feri muita gente, eu sei que eu fui injusto com muita gente. Eu confesso isso publicamente, envergonhado, mas também feliz, porque a graça de Deus nos alcançou. Mas eu já preguei muita heresia, eu já fiz mal a muita gente, já coloquei peso em muita gente, mas Deus teve misericórdia. Eu já fui um herege, eu já fui lá quebrar vaso em cemitério, eu já fui lá fazer um monte de coisa que nada tem a ver com o evangelho, eu já fui. Eu já fui um falso profeta, um falso mestre. E a misericórdia de Deus me alcançou. Então eu oro para que a misericórdia de Deus alcance você, pastor. E alcança você, meu irmão, que está indo, frequentando lugares repletos de falso mestre. E às vezes, como foi pra gente, é verdade. E às vezes, como foi pra gente, não é fácil. Não é fácil. Tira a gente da nossa zona de conforto. Sair de um ambiente que a gente está tão acostumado. A gente pensou que nunca ia sair. Então, literalmente, pensar em sair de um lugar onde, no caso, nós éramos os falsos profetas ali, e com companhias, é muito difícil. Mas vale muito, muito a pena. Porque você deixa de viver o errado e passa a servir a Deus conforme a palavra de Deus ensina. Então, a gente deixou, pela misericórdia de Deus, de ser o falso profeta para ser um profeta de Deus. Nós deixamos, pela misericórdia dele, de ser falsos mestres para ser mestres, pela misericórdia de Deus, de poder falar, poder ensinar a palavra de Deus como ela é. Porque eu falo nós, porque não era só ele. Por mais que eu não estava ali dentro, ali na frente, né, pregando num púlpito para as pessoas na reunião, quantas reuniões eu fiz com pessoas, com mulheres
e colocava peso. E ensinava errado. E muitas das vezes falava que o Espírito Santo precisava ser conquistado. E tantos outros ensinamentos que é contra a palavra de Deus, mas que naquele momento eu achava que era a palavra de Deus, né? Que era o certo a ser ensinado. Então, nós éramos falsos profetas e hereges. E não sabíamos. Infelizmente. Mas a graça de Deus nos alcançou. Você que nos acompanha, você viu. Louvado seja Deus, eu oro para que Ele alcance. Talvez você está me assistindo, você está ferido. Você está cansado. Você tá fazendo coisas em nome de Deus que Deus nunca mandou você fazer. Você está envolvido em negócios, em projetos, em missões ali que o homem te dá, que não tem nada de Deus, que só te coloca peso. Eu já fiz isso, eu sei o que eu estou falando. Mas a graça de Deus alcançou, que ela alcance você. Que ela alcance. A gente está fazendo essa live para te ajudar, para te abençoar, para te mostrar que você não está louco e para mostrar a você que a graça de Deus, quando ela nos alcança, não tem caso perdido. Teve jeito para mim. Não é possível que não tenha jeito para você. Tá bem? Então, era isso que eu queria confessar. Pecado confessado. A misericórdia de Deus está sobre nós. Mais alguma coisa, Monique? Não. Então eu vou fazer a oração. Essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram só até eu colocar ela no YouTube, tá? Eu não vou deixar no Instagram. Eu não posso deixar no Instagram. Tem coisas que a gente pode ser cancelado. Pessoal, é uma luta. Então eu vou deixar no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, para você que não pôde pegar do início, você acompanhar, você assistir. E me colocar, eu e minha esposa, à sua disposição. Manda uma mensagem pra gente. Quiser conversar com a gente, estamos à sua disposição para aquilo que você precisar. Não é isso? Sim. Mais alguma coisa? Não. Então, vamos orar. Eu quero agradecer você que acompanhou até aqui, você que nos aguentou até aqui, 1h15 de live. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Fica comigo, vamos fazer a oração para encerrar a live. Senhor Deus e Pai, graças te dou pela tua bondade e misericórdia, pois o amor do Senhor nos constrange. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu peço perdão, Pai, se aqui na live eu falei algo que não deveria, se eu me equivoquei em algum momento ou deixei de falar alguma verdade. Mas que o Senhor considere a intenção. Que o Senhor considere, Pai, que tudo isso é teu, é obra tua. Nós somos apenas um mensageiro, a carta. Nós somos um envelope, perdão, a carta é a tua palavra. Que o Senhor cresça e a gente diminua. Eu oro, Pai, pelos pastores que são falsos mestres e não sabem, como nós não sabíamos. Alcança eles com a tua graça, encoraja eles, desperta eles. E aqueles que estão cientes da sua condição de falsos mestres, de falsos profetas, e insistem nesse erro, Pai, tenha misericórdia deles. Porque o que nós lemos aqui nessa noite é de temer e tremer, é de nos encher de temor, Pai. Tenha misericórdia deles, desperta-os, trabalha no coração deles apesar da dureza. Eu oro por cada pessoa, Pai, que está sendo ferida, moída, que está sendo devorada, sua vida, sua juventude, o seu tempo, o seu psicológico, o seu emocional está sendo devorado, Pai, por lobos, por falsos profetas, por falsos mestres, que usam essas pessoas como massa de manobra para atingir os seus objetivos financeiros, os seus objetivos políticos, os seus objetivos institucionais. Senhor, cura essas pessoas, desperta essas pessoas, salva, Senhor, aqueles que estão debaixo do jugo e da escravidão de um sistema religioso. Minha oração é essa, Pai, por todos que nos assistiram, por todos que vão nos assistir, que o Senhor faça a tua obra, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, foi um prazer estarmos juntos aqui
Essa 1h17. Tenham todos uma boa noite e estamos à sua disposição. Tchau, tchau. Boa noite.